Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Leão, mês de setembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Bora lá para a leitura, signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Minha gente, inscrevam-se no canal, deixe o comentário de vocês, deixe o like. Gratidão a vocês inscritos pela confiança, tá certo? Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Bora lá. Qual é aqui a energia? Vidas passadas. Aqui me fala muito, minha gente, de vocês, para que vocês celebrem, fundo do maço, a carta da celebração. Celebre a sua vida, né? Celebre as coisas que acontecem na sua vida. E outra, essa carta aqui do Vidas Passadas, ela me mostra muito no seguinte sentido, para que você venha perceber que essa vida aqui ela não é única, que nós temos várias vidas, que nós já tivemos várias vivências. Você consegue perceber que existem várias etnias dentro dessa ampulheta? Porque isso aqui é uma ampulheta. Então é como se dissesse também o seguinte, que passaram-se anos, entende? Você já viveu anos, traz uma vida aqui de muito tempo, né? Então aqui também me remete à sua ancestralidade, a outras vidas em que você teve. E o que mais? Tome consciência, a carta da consciência. Então é o momento de você de repente expandir, né? Expandir aqui a forma como você pensa, de repente se libertar de pensamentos que são muito talvez aqui maquinados, sabe? Para você se libertar disso e para você expandir a sua consciência no sentido de você entender que aqui é uma jornada, é uma das jornadas, mas que você já teve sim outras vidas, né? Você não é um corpo, um corpo com um espírito. Você não é uma pessoa humana tendo uma experiência espiritual, não. Você é um espírito tendo uma experiência humana, tendo uma vida humana, entende? Mas o teu espírito ele segue. Então aqui é como se dissesse o seguinte, que é para que você lembre da sua ancestralidade, para que você lembre das suas raízes, tá? Não vai, lógico, a gente vai conseguir lembrar das coisas das outras vidas que a gente viveu neste momento, mas é para que de repente você perceba que você já passou durante anos, você já passou por várias jornadas. Existe pessoas aqui do signo de Leão que precisam de alguma forma, tá? Abrir aqui a mente. Existe algo aqui que tem a necessidade de se ter aqui uma consciência, de abrir aqui o mental, de expandir, né? Não apenas olhar aqui, entendeu? Como se tivesse com os olhos tapados aqui assim, e eu só enxergo isso. Aqui existe necessidade de pessoas, de fato, expandir a mente. O que mais? Ó, a carta no fundo do maço, indo com a correnteza. E é para você também se permitir que o seu emocional esteja junto dentro deste contexto. Entende? Não é somente aqui abrir a tua consciência, entender que você já teve outras vidas e tal. É para você também permitir que a sua emoção ela navegue junto com você nessa transformação. Entende? E o que mais aqui, por favor? Olha só, a carta da não materialidade e a carta do nós somos o mundo. Tô falando, aqui tem pessoas que precisam de alguma forma realmente se conscientizar, tá? De que nós não somos a matéria, que nós somos além da matéria. Existe algo aqui que algumas pessoas do signo de Leão precisam de alguma forma trazer aí para a própria consciência, ok? Entender o quê? Que somos todos parte do universo, que independente de onde quer que estejamos, todos somos um. Então você é parte desse universo, você é parte desse planeta Terra, você é parte da planta que tem na tua casa, você é parte do utensílio que tem.
somos parte de tudo. É isso aqui que quer dizer. E a não materialidade me fala de vocês de alguma forma em momentos em que vocês estiverem com vocês apenas, porque essa carta da não materialidade, ela me fala de desprendimento material. Então é como se aqui algumas pessoas precisassem despertar a sua consciência e se desprender do material. Não significa que você não pode usufruir ou que você não pode querer ter, mas significa que você não precisa ter o apego. Então assim, eu tenho algo, eu tenho um carro, aquele carro ali é meu. Eu gosto dele, eu ando com ele, ele me leva para tudo quanto é lugar, ele é maravilhoso. Mas eu não tenho o apego por ele, eu tenho o cuidado. Eu cuido, eu lavo, eu abasteço, eu arrumo, mas eu não tenho o apego por ele, né? Porque aquilo ali é um bem material. E em algum momento eu posso vir a perder aquele bem material. Você entende? Então é como se você tivesse que entender que você pode sim e deve inclusive usufruir de coisas que nós temos aqui no planeta Terra, porque nós estamos aqui no planeta Terra, né? E não tem como a gente não querer usufruir das coisas, não tem como a gente não querer ter dinheiro na nossa vida, não tem como a gente não querer as coisas, né? Viver as coisas gostosas que a gente pode vivenciar, que o universo pode, né, nos trazer. Mas aqui para que você entenda que você é além daquilo ali, entende? Que você é um patamar elevado daquilo ali, né? Então, por isso da não materialização, por isso do entendimento de um pensamento coletivo. É como se tivessem que, algumas pessoas aqui tivessem que voltar, tomar consciência de algo aqui, tá? Isso aqui para mim tá muito claro. Existem pessoas que têm a necessidade ou que precisam de alguma forma tomar essa consciência, abrir aqui a mente, ok? E vamos lá com o tarô. E o que mais? Quais os acontecimentos aqui para os leoninos e leoninas? Aqui esse primeiro momento aqui da energia me traz muito algo aqui como o despertar da consciência, tá? Despertar da consciência. É como se alguns de vocês estivessem sendo chamados para o despertar de uma consciência em prol de um trabalho mútuo. Isso é o que eu estou sentindo, ok? Vamos lá, e o que mais? Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Mês de setembro, tarô, que temos aqui de acontecimento para os leoninos e leoninas. Por favor. Aqui para mim tem muito essa coisa de algumas pessoas precisam despertar, tem um chamado aqui, é como se fosse realmente um chamado espiritual, e eu acredito que muitos aqui estão tendo de repente que tomar essa consciência, porque eu acredito que serão chamados para algum tipo de trabalho em prol do mundo mesmo, do próximo, tá? Isso aqui para mim tem uma coisa aqui muito forte com relação a isso, tá, minha gente? É por isso aí que eu tô falando, vamos lá. E o que mais aqui? Signo de Leão. Opa, 2 de copas, uma parceria. Dois de paus e as de espadas. Aqui eu vejo que existe uma parceria e aqui pode ser com relação a trabalho, tá certo? Ou até de repente uma parceria de vocês. Aqui me faz muito essa conotação de trabalho, tá? De primeiro momento. Vocês e uma outra pessoa aqui trabalhando juntos, ok? Iniciando um novo trabalho, porque aqui são pessoas que dominam algo, que dominam algum tipo de conhecimento, tá certo? Que dominam aqui algum tipo de conhecimento, que tem o mundo na mão, no sentido de essa ideia e essa atitude, essa ideia e esse contexto, esse nosso intelecto, que a gente pode colocar em prática, pode fazer com que a gente expanda. Tá certo? Pode dizer aqui com que a gente expanda. Trazendo aqui mais para uma parte aqui mais relacionamento, me fala muito que existe alguém, de repente, que de alguma forma tenta te dominar, tenta te ter nas mãos, tá certo? E essa pessoa, quando ela vier falar com você, ela vai falar muito aqui no racional. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai tentar de alguma forma te seduzir, te ganhar, com novas propostas,
com novas ideias, elemento ar. Ela vai usar o racional dela para falar com vocês e te trazer aqui novas propostas, novas ideias de parceria dentro de um relacionamento. Mas é como essa pessoa, ela tem grande sabedoria, né? Ela tem uma coisa aqui do negócio, da expansão, é alguém que sabe negociar. Então, quando ela vier conversar com você, para tentar algo contigo, para trocar essa copa com você, ela não vai vir sentimental. A primeiro momento, ela vai vir aqui no diálogo e vai ser dessa forma, trazendo para você novas ideias com relação a essa parceria, é a forma que ela vai tentar ter vocês de repente aí na mão dela, ok? Um contexto de trabalho aqui me mostra uma parceria muito show de bola de duas pessoas que têm a capacidade de abrir um negócio, uma parceria bacana aqui, que vai começar com o início de ideias, né? Então vocês vão começar a trazer novas ideias, a mente de vocês estarão aqui afiadas, entende? Então vai ser tudo muito novo, tudo muito fresco. Então mostra para você de repente que está querendo entrar numa parceria com alguém que vai ser show de bola. Tá certo? Que vai ser aqui muito legal, muito bacana, porque vocês têm aqui essa capacidade de conseguir entrar dentro deste contexto, ok? E o que mais? Me vejo também vocês de repente até pensando a respeito disso, tá? 9 de paus. E o que mais? Para os leoninos e leoninas. 6 de paus. E outra, essa carta aqui, minha gente... O 2 e 2, 4, a carta oculta que tem aqui é a carta do imperador, né? 2 e 2, 4, a carta do imperador. A carta do imperador oculta que fala aqui pra mim que tanto dentro de um contexto de relacionamento ou dentro de um contexto de parceria para trabalho, existe aqui o justo, tá certo? Pode ser que um dos dois tenha aqui um pouquinho de possessividade com relação, de repente, a alguma ideia, né? Talvez aqui um pouquinho de teimosia, um pouquinho, de repente, de rigidez, talvez, mas assim, é uma parceria que se for muito bem trabalhada, que se for muito bem conversada, sendo relacionamento ou sendo trabalho, ela tem tudo aqui a prosperar, tá? Ela tem tudo aqui a crescer, porque a carta do imperador é quem? É aquele cara que já passou por N coisas na vida, que já tá super equilibrado, que sabe ser uma pessoa justa, que dita as leis, mas também aceita de alguma forma que seja ali conversado com ele, que seja ali trocado uma outra ideia, tá certo? E vamos lá, 6 de paus, signo de leão, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. 4 de ouros, aqui tem algumas pessoas que precisam desapegar, vamos ver o que é isso aqui. E o que mais? A carta do desapego, como no meio. Ó, o Papa, existe aqui uma situação onde vocês podem, como que eu vou dizer? Vamos lá. Existe aqui, ou é apego ou é desapego. Aqui tem alguém que tem um apego, de repente, a querer sair honrado e vitorioso aí de uma situação. E é como se isso aqui fosse algo assim, tipo, mexe com a minha moral, mexe com a minha moral. Entendeu? Então eu tenho um apego, talvez, a uma jornada, a algo que eu quero na minha vida, a algo que eu quero buscar na minha vida, seja parceria, seja o trabalho, seja de repente a amizade, eu quero ser honrado, eu quero ser reconhecido. Isso aqui já me traz uma coisa meio que de orgulho, tá, minha gente? Mas assim, me fala muito da carta do Papa, no sentido da que é como se eu tivesse que, eu tenho que ter isso, porque é a minha moral, é o meu caráter, é algo assim. Entende? E trazendo aqui para o lado do desapego, me fala muito para que vocês desapeguem de crenças, tá? De crenças, de coisas que te limitam, entende? E outra, desapeguem de pessoas que quando vem falar com vocês, vem cheia da moral, vem cheia da razão, como se soubesse tudo da vida, entendeu? A pessoa não lembra nem o que ela passou há não sei quanto tempo atrás e vem querer aqui cheio de moral e de razão aqui com vocês, entendeu? Porque de alguma forma ela se sente uma pessoa assim muito bem vivida, muito bem honrada e se acha no direito de falar as coisas para vocês, tá certo? Senti até uma energia aqui, então eu acredito que até que seja muito isso daqui mesmo, tá? Então para que vocês desapeguem, não fiquem dando ouvidos para as pessoas que acreditam, que acham demais.
né? Porque se achasse demais e se fosse tão certos, aqui não estaria. Concordam comigo? Vamos combinar? Vamos, né? Porque se eu sou perfeito, se eu sei tudo, então o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, desapegue. Não fique apegado a coisas que vocês venham escutar de pessoas que se colocam como sendo honrado e vitorioso na vida, entendeu? E que venha falar com você cheio de conhecimento, cheio de moral. Desapegue disso daí. A carta do louco me fala muito de novos ciclos, né? Para você se aventurar, para você sim se jogar, para você ter responsabilidade e maturidade, tá certo? Com você, com aquilo que você quer na sua vida. Para você trazer novos contextos, para você se aventurar em coisas novas, para você, de alguma forma, carregar com você, lembra que saiu lá não materialidade, a parte da consciência, carregar com você apenas aquilo que, entendeu? Que realmente tem valor para você, que você olha e fala, não, isso daqui de fato tem valor para mim, isso daqui eu vou levar, entendeu? Mas também me fala muito para você não ficar carregando peso, né? Para você se sentir mais livre e se sentir mais leve, né? E o que mais? 3 de paus no fundo do maço. Pense em situações a longo prazo aí na vida de vocês, ok? Que é preciso pensar. Aqui é preciso pensar tanto com relação à parceria como com a relação, ambas as parcerias, tanto de amor como de trabalho, tá certo? Aqui é preciso trazer aí, de repente, pensar talvez aí na situação a longo prazo, entendeu? Porque é que nem eu falei pra vocês, ali saiu, né, a carta do imperador. A carta do imperador é tão boa pra negócios, quanto pra relacionamento, quanto pra qualquer outra situação, né? Vamos lá. O 2 de ouros. A carta do louco, a carta do 2 de ouros pede o quê? Que vocês realmente encerrem ciclos na sua vida que te trazem aqui um desequilíbrio. Também me fala muito para que quando você buscar se aventurar, buscar se envolver as coisas para que você tenha maturidade, principalmente no que se refere aí ao seu financeiro, para que você não fique numa situação de altos e baixos aí financeiramente, tá certo? Aonde uma hora tá bom, uma hora não tá, uma hora tá bom, uma hora não tá. Então é assim, aventure-se com responsabilidade. Para o quê? Para que você não entre num contexto de altos e baixos na sua vida ou aqui também de repente na sua parte financeira. Ok? Rainha de paus, aqui me fala muito para vocês buscarem aqui a força guerreira, né? O ânimo. Então, inicie novos ciclos para que você saia de contextos que te trazem um desequilíbrio na sua vida. Procure se aventurar, entendeu? Procure se sentir essa pessoa jovem, alegre, feliz, né? Trabalhe a energia do louco, né? No sentido de você se permitir, de fato, se aventurar em coisas novas. Tá certo? Mas me fala muito para que vocês iniciem isso com maturidade, para que você não passe por situações que venham te trazer aí um desequilíbrio, mas que você coloque o seu ânimo e a sua força guerreira em jogo, entendeu? Para que você seja fiel a você, fiel aos demais, aqueles que você tem para você, né? Seus familiares, aqueles quais você tem como família enfim, mas para que você seja fiel a você, fiel aos seus amigos, fiel também na sua caminhada, fiel na sua jornada. O que é ser fiel na sua caminhada e na sua jornada? Eu tenho um propósito, eu quero chegar nele. Como que eu vou fazer? Eu vou ser fiel a ele. Eu tenho um objetivo, eu vou ser fiel. Eu vou usar a energia da Rainha de Paus para utilizar dela esse ânimo, essa força guerreira, porque a Rainha de Paus é uma pessoa da, né, energia da ação, energia de vocês, né, do fogo. Então é alguém que tem o ímpeto e a sagacidade de ir em busca daquilo que quer, porque tem a energia, né, tem a energia. Então assim, é como se vocês precisassem utilizar essa energia, fazer uso dessa energia, para de repente chegar aí a um lugar que vocês querem chegar. E o que mais, por favor? Olha, 4 de copas. Aqui pede para que vocês se permitam se aventurar em novos contextos na vida de vocês, tá? Em novos amores. Para que vocês se permitam entrar em novas oportunidades, entende? Para que você saia dessa coisa aqui pode ser de repente até aquela parceria ali, né? Aquela que eu falei que vai vir conversar com vocês, vai usar mais do mental. Mas para que vocês
Saiam dessa nostalgia, saiam de repente desse sentimento de tédio e sim se aventurem em novos contextos amorosos, ou se não é um contexto amoroso, mas é de repente um outro trabalho, mas que de alguma forma te traz um sentimento bacana, então se permita se aventurar nisso, entende? E vamos lá, quais os signos aqui envolvidos? Gente, a única carta que saiu aqui foi a carta do louco. Ah, não, tem duas cartas aqui de arcano maior. Aqui tem bastante espiritualidade aqui, tá? No sentido de trazer uma dica aqui, porque essa carta do papo, ela se refere a alguém que vai vir falar com vocês aí, se sentindo todo top de linha. Aliás, é a pessoa que tem uma pega aqui, ó, a pessoa que é orgulhosa. Enfim, vamos lá. Os signos aqui envolvidos. Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, todas as energias. Aí as energias que estão predominando, Touro e Aquário, tá certo? Vamos aqui no baralho. Signo de Leão. Signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mês de setembro. Baralho, por favor, qual a mensagem, né? O que é que os leoninos ainda precisam saber? Existe algo mais que nós podemos falar para acrescentar para eles? A serpente. O jardim. E o homem. Cuidado aí com uma cilada, tá? Pode ser que um contexto até, de repente, aí emocional, tá certo? Pode ser aqui um contexto emocional. Mas existe uma pessoa dentre vocês, ok? Que essa pessoa... O que me mostra aqui é o seguinte, das duas uma. Ou ela usa aqui muito de lábias, tá? Quando vocês estão num espaço público, em qualquer local público que seja, ou num jardim, aqui é preciso que você observe quem são as pessoas que você está, tá? Porque tem gente aqui que fica esperando alguns momentos aí para poder te dar um bote. Se a gente estiver falando aqui de relacionamento, é para vocês verificarem referente a esse homem ou essa mulher. Por quê? Porque pode ser que a única coisa que ele queira seja só sexo. Tá? Falando português bem claro aqui. Seja apenas sexo e nada demais. Tá certo? Então, é para que vocês observem. Aqui também pode ser que ele talvez chegue, vocês se encontrem, inclusive, em um espaço público. Então, são vocês aqui conhecendo, de repente, essa pessoa em um espaço público. Ok? Vocês aqui encontrando com alguém, debatendo aqui com alguém, encontrando com essa pessoa aqui em um espaço público. Aqui me veio muito uma coisa assim, minha gente, de vocês sendo atacados e essa pessoa aqui, por algum motivo, veio isso na minha cabeça, mas eu vou falar. E essa pessoa de alguma forma defendendo vocês e vocês conhecendo essa pessoa dessa forma. Se não sei, mas enfim. E aqui fala para que você também observe as pessoas aonde você, os meios aonde você circula e quais são as pessoas quais você permite, aí você conversa, você confia, você fala das suas coisas. Porque nem todo mundo aqui é confiável. Tem gente aqui que fica só te enrolando para depois te dar um bote. Presta atenção. Outra coisa também referente a esse rapaz. Ele vai tentar, pode ser que ele fique aqui tentando te enrolar, tá certo? De repente com relação, embora não tenha saído a carta da aliança, mas com algo relacionado aqui a relacionamento, com o intuito apenas de ter aí só sexo, ok? Bom, essa é a mensagem, tá certo? E vamos lá. E o que mais? Mas observem de alguma forma. Enfim, tem uma coisa aqui muito voltada aqui com relação também a esse homem ou essa mulher, tá? E qual aqui o conselho? O conselho para os leoninos e leoninas, mês de setembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gente, inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês, o comentário, eu respondo, tá? Vamos lá, qual o conselho? Eita, você não caiu. Estresse,
o sofrimento. Aqui tá falando para você parar de ficar carregando muitas coisas aí. Você tá fazendo, você coloca muita intensidade em tudo aí, e aqui me fala muito de gente que precisa dar uma descansada. Tá fazendo 10 mil coisas aí ao mesmo tempo. Meu gente, é bom dar uma descansada aí, é bom dar uma segurada. Isso tá fazendo com que você sofra, tá? Isso tá fazendo com que você sofra. Vou pegar, caiu um monte de carta aqui. A carta da paciência. Aqui tá dizendo muito que é preciso para que vocês, olha só, 7714, hein? Carta da temperança. Carta da temperança como oculta, e é bem isso que eu ia falar. Aqui tá pedindo para que vocês de alguma forma tenham paciência com vocês, com a jornada de vocês ou com o que vocês querem alcançar na vida de vocês, tá certo? Tudo na vida é um ciclo, entendeu? E a gente não fica sempre no mesmo canto, no mesmo lugar, passando pela mesma situação toda vez. Tudo é um ciclo e uma hora esse ciclo ele acaba. E é para você ter paciência, entende? Porque as coisas acontecem de pequenininho para depois ir tomando dimensão, para que depois cresça, ok? 7714, carta da temperança. Busque meditar, busque equilibrar seu emocional, busque trazer para dentro da sua vida mais paz e mais tranquilidade, ok? Ó, a carta da cura. Aqui existem algumas pessoas que têm a necessidade de efetuar uma limpeza no seu chakra cardíaco, no sentido de equilibrar as emoções. Tá muito atrelado aqui às suas emoções, tá? E tome consciência, novamente, né, minha gente? A carta da consciência aqui e a carta da consciência aqui. É de novo a consciência. Então, a consciência aqui tá pegando para vocês. Aqui é preciso que vocês, cara, expanda. Abra aqui, medite, né? Que ela tem aqui o expansão. Isso aqui é muita expansão da consciência, minha gente. De novo, tá vendo que ela tem esse pontinho aqui, bem aqui no terceiro olho? Entendeu? Então, é como se dissesse muito para que vocês se colocassem em momentos de reflexão, em momentos de meditação. Tá certo? E para que vocês busquem o descanso, porque assim, tem gente que tá passando por situações, sofrendo, principalmente aqui mentalmente, por conta de estresse, por estar carregando muita coisa aí dentro da cabeça. Aqui é preciso entender que tudo na vida é uma fase. Independente da situação que você tá passando, tudo é uma fase. Mas para que você tenha paciência, porque isso vai acabar. Tá certo? E se de repente você está indo em busca de algo e hoje você ainda não está enxergando, mais uma vez, tenha paciência. Por quê? Porque as coisas acontecem de pequenininho para poder ir crescendo. E trabalhe esse chakra cardíaco de vocês, tá certo? Porque o emocional também, ele move muita gente. E o emocional bloqueado, ele atrapalha muito em outras questões da nossa vida. Tá bom? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Leão. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.